Olá, eu sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula sobre a primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle no contexto da disciplina de termodinâmica aplicada 1. Bom, a gente já viu a aplicação da primeira lei para sistemas e agora nós vamos transferir tentar adaptar essa a formulação para um volume de controle, que é um espaço, um volume do espaço, pelo qual existe fluxo de massa. Né? No sistema você tinha uma quantidade de massa fixa identificável, que é sempre aquela mesma massa, e portanto não precisava fazer balanço de massa. Para um volume de controle, eu tenho que analisar os dois balanços materiais, balanço de massa e balanço de energia. Né? Então eu tenho que aplicar conservação de massa e conservação de energia em um volume pelo qual atravessa massa. Né? Existe fluxo de massa entrando e saindo. Então, para isso a gente vai definir algumas variáveis aqui. Por exemplo, então a quantidade de massa que escoa através de uma seção transversal qualquer aqui de área A por unidade de tempo é chamada vazão mássica ou fluxo de massa e vai ser denotada por m ponto. Tudo que tiver um ponto em cima vai ser uma taxa mássica. Né? Desculpa, taxa temporal. No caso da massa, m ponto é uma taxa de um fluxo de massa. Se eu tiver um calor com ponto em cima, é uma taxa de transferência de calor, né? Taxa temporal de transferência de calor. No caso da massa, a gente lembra da definição de densidade, que é massa sobre volume, ou um diferencial de massa sobre um diferencial de volume, se eu tiver a, 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 a massa variando, né, a quantidade de massa variando em um espaço. Né? Então a gente trabalha com formato diferencial aqui. Na realidade, as propriedades termodinâmicas não vão ser dadas como densidade, mas com volume específico, que é o inverso disso, né? dV sobre dm. Nesse sentido aqui, um diferencial de massa seria a densidade vezes um dV. Tá? E o diferencial de volume, né, nesse caso aqui, seria o quê? A área de seção transversal, que nesse caso é constante, vezes uma espessura como se fosse uma moedinha aqui, né, dx. Então, a gente tem que dV é A vezes dx, e portanto o diferencial de massa vai ser ρ vezes A vezes dx. Agora, se a gente dividir por ΔT, né, um ΔT qualquer, então a taxa de variação da massa, né, dmdt, ΔT, vai ser igual a ρ vezes a área vezes dx dt. Só que dx dt, dmdt vai ser o m ponto, que é o fluxo de massa, né, taxa mássica, vazão mássica, e dx dt é a velocidade, né, aqui nesse velocidade média nessa seção. Na realidade, como é um fluido, a velocidade vai ter uma distribuição aqui, mas a gente vai trabalhar em termodinâmica com a velocidade média, que a vazão volumétrica dividido pela área. Tá? E, portanto, o fluxo de massa, né, a vazão mássica, seria ρ vezes a área de seção transversal vezes a velocidade média do escoamento perpendicular, perpendicular à área de seção transversal. Tá? Em mecânica de fluidos você tem uma formulação muito mais sofisticada, ponto a ponto. Em termodinâmica nos interessa o efeito global do fluxo de massa aqui entrando. Tá? A vazão volumétrica, às vezes alguns exercícios trabalham, ou você mede uma vazão volumétrica e aí você tem que depois transformar em vazão mássica. Mas a vazão volumétrica nada mais é do que a velocidade vezes a área de seção transversal. Né? Velocidade em metros por segundo, a área em metros quadrados, então vai dar metro cúbico por segundo. Tá? Que é normalmente como você mede fluidos, vazão de fluidos. Para transformar em fluxo de massa, basta multiplicar pela densidade ou dividir pelo volume específico, como é a propriedade que a gente tem. Tá? Então, para análise de volume de controle, a gente vai ter uma seção de entrada, ou várias seções de entrada no volume de controle, então, e o fluxo de massa, então, vai ser associado à densidade, vai ser calculado pela densidade, vezes a área de seção transversal, vezes a velocidade média na seção, seja de entrada ou de saída. E como existe fluxo de massa, a massa tem associada a ela energia, é uma propriedade, então quando você está
movimentando massa, né, quando tem fluxo de massa, existe um fluxo de energia também, que é o fluxo de massa vezes a energia específica, né, sendo que essa energia específica é energia interna específica, energia cinética específica, mas energia potencial específica, né, as três formas que a gente vai estar trabalhando. Tá? Bom, para fazer para deduzir, né, a conservação de massa para um volume de controle, a gente parte do princípio de conservação de massa aplicada a um sistema. Então a gente vai analisar, na verdade, o que é, em português, né, a conservação de massa. Nada mais é do que eu dizer que a taxa de variação de massa dentro do volume de controle vai ser igual à taxa de entrada de massa menos a taxa de saída. Né? Então, isso basicamente está aqui. Né? A variação líquida da massa dentro do volume de controle no tempo, ou seja, a taxa de variação de massa no volume de controle. Então, ele está enchendo a 5 kg por segundo, ou ele está esvaziando a 3 kg por segundo, alguma coisa assim. Então, a taxa de variação dele, ou ele está mantendo a massa constante. Essa taxa de variação de massa dentro do volume de controle vai ser igual à massa que entra, a taxa, né, o fluxo mássico entrando, ou seja, a massa que entra dividido pelo ΔT, menos o fluxo de massa saindo, né, a massa que sai dividido pelo mesmo ΔT. Isso em português é muito simples, né? Bastante lógico. Então, se a taxa de entrada de massa é igual à taxa de saída de massa, então não há variação da massa no volume de controle. A massa do volume de controle fica sempre fixa. Né? Se a taxa de entrada, a taxa de entrada de massa é maior do que a taxa de saída, esse valor, a variação é positiva, né? Se a massa de saída é maior do que a taxa de massa de entrada de massa, então a variação da massa dentro da taxa de variação da massa no volume de controle é negativa. Tá? Bom, como é que a gente faz a análise, né? Transfere na verdade, o princípio de conservação de massa para um sistema, ele não nos diz nada, porque o sistema tem massa fixa e identificável, como a gente já viu, né? Então, eu não preciso aplicar, porque a massa dele, por definição de sistema, é sempre a mesma. Tá? Eu só faço a conservação de energia para o sistema, que era o que a gente estava vendo nas aulas anteriores. Né? Para um volume de controle, a gente vai fazer, como é que eu transfiro esse conceito de conservação de massa, né, que é implícito de um sistema, que a massa é fixa, para um volume de controle onde eu tenho entrada e saída de massa. Então, aqui a gente vê, por exemplo, quer dizer, vamos pensar que eu consegui ter um fluxo de um fluido qualquer e eu consegui colorir esse fluido de um colorante qualquer aí que seja, né, que não altere as propriedades do fluido. E aí eu tiro uma foto, então, num determinado momento, no instante t, onde o meu sistema é essa quantidade de massa aqui, de fluido fixa e identificável. Identificável porque eu pintei ela, então é sempre essa mesma massa aqui, né? Essa massa do sistema. E então nesse instante t, a massa do meu sistema, a massa do meu volume de controle está aqui dentro, né? Uma parte, né? Toda a massa que está dentro do meu volume de controle é pintada, então é uma parte do sistema. Tá? E tem uma outra parte do sistema, da massa do sistema, que está para entrar aqui. Está ocupando ainda a tubulação, mas que ainda não entrou no volume de controle. E num instante, depois eu tiro uma outra foto, num instante t mais ΔT, alguns centésimos de segundo depois, quando a massa que está dentro do volume de controle, né? Então a massa dentro do volume de controle, no tempo t mais ΔT, é essa daqui, né? E também faz parte, né? Faz parte do sistema, mas a que estava aqui entrou para cá e uma que estava aqui próxima da saída saiu. Tá? Veja que as condições da entrada podem ser bem diferentes das condições de saída. Tá? Então aqui ele pode ter uma temperatura, aqui dentro ele misturou e aqui ele tem uma outra temperatura. Tá? Então a massa, o que a gente fez aqui, quer dizer, tentar analisar qual é a massa que está dentro do volume de controle em relação à massa do sistema. Então, a massa do sistema era maior do que cabia no volume de controle e depois no instante T mais ΔT também a massa que estava dentro do volume de controle era um pouquinho maior, mas já estava em outro ponto aqui. Né? Então, portanto, no instante T, a quantidade de massa é
a massa do sistema, né, é a massa que está no volume de controle mais a massa que está para entrar aqui, nesse ponto de entrada. E no instante t mais ΔT, a massa do volume de controle, a massa do sistema é a massa no volume de controle em t mais ΔT, mais essa massa que está saindo. Tudo bem? Então, essa massa aqui, tanto nesse caso como no anterior, é a massa do sistema. E aqui eu estou discutindo a massa do volume de controle. Então, a massa do sistema é sempre um pouquinho maior do que a do volume de controle, né? Bom, então a massa no instante t é massa que está dentro do VC mais a massa de entrada, e no instante t mais ΔT, a massa do sistema é massa do VC em t mais ΔT mais a massa que saiu. Tá? Como essa massa do sistema é sempre a mesma, é constante, eu posso igualar esses dois termos. Certo? Então, a massa do volume de controle no instante t mais a massa de entrada é igual a massa no volume de controle no instante t mais ΔT mais a massa que saiu. Tá? Vou só rearranjar, então passar aqui o M, esse daqui para cá e o outro para lá. Então, massa do volume de controle em T mais ΔT menos massa do volume de controle em T é igual a massa que entrou, esse veio desse lado, menos massa que saiu. Tá? Aí eu posso passar um limite para ΔT tendendo a zero, divido tudo por ΔT, sendo que ΔT é diferente de zero. Passo um limite para ΔT igual a zero. Então eu vou ter o limite da massa no instante do volume de controle em T mais ΔT menos a massa dentro do volume de controle em T, fazendo ΔT igual a zero. Isso aqui vai ser a taxa instantânea de variação de massa. Isso aqui, o limite disso para ΔT tendendo a zero seria a taxa de entrada, e isso aqui seria a taxa de saída. Então, esse primeiro limite aqui da massa no instante t mais ΔT, menos a massa no instante t, dividido por ΔT para ΔT tendendo a zero, vai ser igual a esse limite aqui, e, portanto, isso aqui é a taxa de variação de massa dentro do VC, é esse termo aqui. Este termo aqui é o M ponto de entrada, que a gente já viu que é ρ vezes velocidade vezes a área de entrada. E este termo aqui é o fluxo de evasão mássica de saída, tá? Que é ρ vezes velocidade de saída vezes a área de saída. Tá? Então, a equação de balanço de massa fica a taxa de variação de massa no volume de controle, né? Taxa instantânea de variação de massa no volume de controle é igual a taxa de entrada, o fluxo máximo de entrada menos o fluxo máximo de saída. Como a gente pode ter mais do que uma entrada e mais do que uma saída, para generalizar, você teria então a taxa de variação de massa instantânea no volume de controle vai ser igual à somatória dos fluxos de massa de entrada menos somatória dos fluxos de massa saindo. Tá? Se esses dois forem iguais, a taxa de variação é zero, e aí eu tenho o estado em regime permanente, né? Você está, a quantidade de fluxo que entra é igual à quantidade de fluxo de massa que sai. Tá? Bom, e para conservação de energia, então? A gente vai fazer a mesma análise, tá? Então, partindo daquele mesmo desenho lá, né? Se eu conseguisse pintar aquela quantidade de massa, de fluido, né? Num instante t, que ocupava todo o volume de controle, né, mas também um trechinho na entrada. Né, então ele estava pintado, então isso aqui é um sistema, porque é uma quantidade de massa fixa e identificável. Ela se deforma, porque fluido é assim mesmo. Essa é a grande diferença de análise de sólidos para fluidos. Né? Então, toda a mecânica de fluido vai ser diferente porque e a termodinâmica está mais preocupada com os fluidos aqui. Então, a análise é mais complicada. Né? Então, eu posso analisar um fluxo de massa, quando um equipamento que tem fluxo de massa, sob o ponto de vista de um sistema? Pode, só que ele é muito mais difícil de se fazer, né? Porque você tem que seguir esta massa ao longo do tempo. É como você pintar e ir acompanhando ela ao longo do tempo. Né? Então, isso é muito mais difícil matematicamente. Então, por isso a gente faz essa mudança de enfoque. Né? Eu não fico analisando sempre uma quantidade de massa fixa identificável, mas eu foco minha atenção num volume, num espaço, num volume sobre o qual eu coloco atenção. E aí eu vou ver se entra massa, quanto que entra de massa, se entra e se sai massa e energia associada a isso. Tá? Então,
Analisando de novo, né, no instante t, eu tinha essa massa aqui ocupando o volume de controle no instante t, e mais a massa que está para entrar. E associada a ela, né, massa tem as suas propriedades, temperatura, pressão, todas as propriedades. E tem a propriedade de energia, né, que é composta de energia interna mais energia cinética mais energia potencial, porque isso aqui está a uma altura qualquer, isso aqui tem uma velocidade, né, porque também, né, existe o fluxo de massa, então o fluxo de massa é ρ vezes velocidade vezes a área, então essa velocidade aqui tem que ser diferente de zero, e tem energia interna que está associada à temperatura aqui na entrada. Depois, então, e tem a energia que está, esse E grande aqui é a energia interna mais a velocidade aqui dentro do, quer dizer, do meu volume de controle, porque ele poderia estar se movendo, né? Em princípio não, mas poderia, e tem uma altura média do centro de massa desse volume de controle aqui, né? Vezes a massa. Então todas essas coisas específicas que estão aqui dentro, vezes a massa que está aqui, é uma quantidade de energia que está dentro do volume de controle. No instante t mais ΔT, eu vou ter também a massa que está aqui dentro, que pode ter variado. Essa massa que entrou pode ter uma temperatura mais alta e essa que saiu é mais baixa. Então, houve uma variação da energia aqui do volume de controle. Quando, por exemplo, eu estou com uma banheira cheia e está entrando água quente e está saindo um pouco de água mais fria aqui. Então, eu estou aumentando a energia que está dentro do meu volume de controle. Então, no instante t mais ΔT, eu tenho essa energia aqui, do volume que está dentro do volume de controle em T mais ΔT, e mais no meu sistema, né, quer dizer, tudo isso faz parte do meu sistema, que está pintadinho aqui, mais a energia que está ocupando agora este volumezinho aqui, né, que é associado à energia interna, cinética e potencial, no instante T mais ΔT. Fazendo no instante T, então, a energia do sistema é a energia que está no volume de controle no instante t, mais a energia, a massa que está aqui na entrada, né? A massa de entrada vezes as energias específicas aqui. No instante t mais ΔT, a energia do sistema, que está pintado, é a energia que está no VC, mais a energia que está na massa que saiu aqui, porque o meu sistema é composto dessa massa aqui, do que está pintado aqui. Né? Então, massa que saiu, mais as energias específicas que saiu. Então aí agora não vou dizer que a energia no começo é igual no final, mas eu vou aplicar a primeira lei, né? A primeira lei para um sistema diz que a energia no instante de um sistema, no instante t mais ΔT, menos a energia no instante t, ou seja, energia num estado menos energia num estado um pouquinho de tempo depois, é igual ao que? O calor menos o trabalho trocados por esse sistema. Lembrando que esse sistema é aquela quantidade de massa pintada de escura ali. Né? Então, substituindo, nós vamos ter o quê? Esse E de T mais ΔT era, aqui do sistema, né? Era a energia do volume de controle em T mais ΔT, mais a massa que estava saindo vezes a energia. E a energia do sistema em T era a energia do volume de controle mais a massa que estava para entrar vezes as energias específicas associadas. Tá? Então, isso aqui é E de T mais ΔT, e isso aqui E de T, que era do sistema, o sistema em T mais ΔT, e aqui é a energia do sistema em T. Só rearranjando, né? Então eu vou passar esses termos aqui da energia no volume de controle para cá, tá? Então fica, na realidade eu mantenho desse lado, né? E de T mais ΔT menos E de T, e aí passo todo o resto para lá. É igual, cadê? É o calor menos o trabalho, e aí passa esses daqui com sinal trocado, né? Então, mais a massa que entrou, vezes as energias interna, cinética e potencial, que estava na entrada, menos a massa que saía, vezes as energias internas específicas, né? Interna, cinética e potencial. Tá? Agora eu posso dividir isso por ΔT e passar o limite para ΔT ser igual a zero. Tá? Então, eu vou, esse termo aqui, E, né, a energia que está dentro do volume de controle no instante T mais ΔT, menos a energia que está dentro do volume de controle em T, dividido por ΔT para
limite para o ΔT tendendo a zero, é a taxa de variação de energia instantânea, né, das energias, da energia total do volume de controle. Lembrando que esse E maiúsculo aqui é o quê? É a massa que está dentro do volume de controle vezes a energia interna, mais a cinética, mais a potencial do volume de controle. Se ele estiver se movimentando, ele vai ter uma velocidade, se ele tiver uma certa altura, ou variando a altura, vai ter uma diferença de energia potencial. Depois, a taxa, isso aqui é a taxa de transferência de calor, trocado pelo volume de controle, que é pela fronteira do volume de controle. Né? Então, veja que calor é uma forma de transferência de energia que se dá só pela fronteira. Não existe transferência de calor associada à massa. O que se transfere associado à massa é a energia interna. Certo? Então, se ele está com temperaturas diferentes, então vai ter uma diferença de energia interna entre entrada e saída. Mas calor, isso é só transferido por aqueles três modos de transferência de calor, que é condução, convecção ou radiação, que tem a ver com a diferença de temperatura entre a superfície, né, do meu volume de controle e o resto do mundo lá. Tá? Vamos deixar o trabalho um pouco de lado, que a gente vai ver em seguida, mas vamos ver o limite aqui da massa que entrou vezes ΔT, para ΔT tendendo a zero, e essas energias estão iguais. Então, essa massa, esse limite aqui é simplesmente o fluxo de massa, né? A vazão mássica que a gente viu anteriormente. Né? Só pegar lá, a gente vai ver que esse limite aqui é o M ponto de E, que é o ρVA na entrada. Né? E as energias associadas a essa massa que está entrando. Da mesma forma, esse termo aqui, né, então, é o fluxo de massa de saída vezes a energia associada a essa massa nas condições que ela está. Então, a energia interna na saída, a velocidade na saída e a altura da saída. Aqui, tudo associado às condições na entrada. Tá? E o trabalho? Bom, o trabalho, nós vamos ter que dividir ele em alguns tipos de trabalho. Então, para um sistema, por exemplo, o trabalho pode ser dividido em trabalho de expansão, né, ou contração, que é PDV, e também pode ter trabalho de eixo, trabalho elétrico, por exemplo, né, que atravessa o volume de controle, né, e no caso de um volume de controle, eu vou ter esses trabalhos aqui, né, o trabalho do sistema, então vai ser o trabalho que atravessa a fronteira do volume de controle, que é o de expansão, compressão, trabalho de eixo, trabalho elétrico, e mais um trabalho associado ao fluxo de massa. Tá? Por quê? Vamos ver aqui. Então, esse WVC é o trabalho que atravessa a fronteira não associado à massa, ou seja, pela fronteira mesmo. Trabalho de expansão, trabalho de eixo e trabalho elétrico. Tá? E esse é o trabalho devido ao fluxo de massa na entrada e saída. Por quê? Vamos ver aqui. Ó. Supondo agora que esse volume de controle é essa linha aqui, né? E para eu colocar essa quantidade de massa aqui, M, que ocupa esse volume V, eu tenho que ter, era como se o fluido que está aqui atrás, ele tem que exercer uma pressão, uma força, né, para empurrar ele aqui dentro. E essa força tem que ser praticamente infinitesimalmente maior do que a pressão que está nessa face aqui, tá? Para ele empurrar aqui. Então, essa pressão vezes este volume é um trabalho que eu preciso, né, que o meu volume de controle recebe, porque ele está sendo deformado aqui nesse volume, quando entra essa massa aqui. Então, e essa massa aqui, esse P vezes V é o que na entrada? É a massa que está para entrar vezes o volume específico, então massa vezes volume específico dá o volume aqui na entrada, vezes a pressão de entrada. Tá? Então esse termo aqui na entrada ele está recebendo, então é negativo. E na saída é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu posso produzir trabalho aqui, empurrar um êmbolo com que pressão? Essa pressão na saída. E qual é o trabalho? O volume deslocado aqui, que é a massa que saiu vezes o volume específico que saiu. Isso aqui dá o volume que saiu nesse espaço aqui. Tá? Então, esse limite do trabalho, né, do sistema, né, que é o W ponto, né, que atravessa a fronteira do sistema, ele vai ser desmembrado em trabalho que atravessa a fronteira do volume de controle, não associado à massa, mais esse
M ponto da saída, pressão de saída, volume específico de saída, menos o de entrada. Tá? O de saída é positivo porque estou produzindo trabalho e o de entrada é negativo porque está recebendo trabalho. Então, a hora que eu substituo aqui, veja que eu tenho menos o W, né? Então, esse menos aqui mantém o W ponto do VC negativo, né? A taxa de, ou a potência, né? Que atravessa a fronteira do volume de controle não associada à massa, né? Então, a potência aqui. E aí muda o sinal, né? Então, menos o M ponto, porque era tudo negativo, né? Então, trocou o sinal lá, colocou menos, esse ficou menos, esse ficou menos, esse ficou mais, tá? Então, o fluxo de massa, aqui o trabalho de fluxo na entrada, aqui o trabalho de fluxo, na realidade, potência de fluxo na saída, né? Porque é M ponto. O que eu posso fazer? Veja, isso aqui está multiplicado por M ponto de entrada, e isso aqui está multiplicado por M ponto de entrada. Isso aqui está multiplicado por M ponto de saída, e isso aqui é multiplicado por M ponto de saída. Negativo aqui, positivo aqui. Então eu posso rearranjar isso e colocar, né, essa taxa de variação de energia no volume de controle é igual à taxa de transferência de calor menos a potência que atravessa a fronteira do volume de controle, mais o fluxo de massa de entrada que multiplica a energia interna, mais trabalho de fluxo na entrada, mais energia cinética, mais a potencial. Mesma coisa para o de saída. E se a gente observar, U mais PV, nas condições de entrada, é uma propriedade, né, que é a entalpia. Então, a gente pode simplificar esta equação de conservação de massa, né, desculpa, de energia, para um volume de controle dessa forma. Né? A taxa de variação de energia no volume de controle, né, taxa temporal, é igual à taxa de transferência de calor através da fronteira, menos a potência que atravessa a fronteira do volume de controle, mais aí é somatório, né, porque pode ter mais do que uma entrada, pode ter mais do que uma saída. Dos fluxos de massa, vezes a entalpia na entrada, energia cinética e energia potencial. E a mesma coisa na saída. Lembre-se que esta entalpia tem dois itens associados, né? É a energia interna, que estava associada à massa, mais o trabalho associado em colocar massa dentro do volume de controle. E aqui também eu tenho energia interna mais o trabalho associado à saída, né? que o meu volume de controle produz quando sai o fluxo de massa dele. Tá? Se eu tiver as condições de regime permanente, né, o que é regime permanente? É aquele em que em um determinado as condições, né, ficam constantes ao longo do tempo, ou seja, qualquer derivada temporal é zero. Tá? Temporal. Então, por exemplo, as condições na entrada, né, são sempre constantes. A entalpia, a pressão, a temperatura, tudo que se refere a um determinado ponto na entrada, por exemplo, então se eu ponho um sensor de temperatura na entrada, ao longo do tempo ele vai se manter constante. Tá? Mesma coisa na saída ou em qualquer lugar do volume de controle. Então, se eu tiro uma foto num instante, depois tiro uma foto num outro instante, o ponteirinho tem que dar o mesmo valor. Tá? Então nada varia com o tempo. Tá? É diferente, as propriedades podem variar no espaço. Então as propriedades na entrada podem ser diferentes da de saída, tá? Mas não no tempo. Tá? Então, aqui, ó, se nada varia com o tempo, então a taxa de variação de massa no volume de controle é a mesma, ou seja, a quantidade de massa que está no volume de controle não pode variar, e a quantidade de energia que está dentro do volume de controle também não pode variar. Então, esse termo aqui é nulo. Né? Então, para uma condição de regime permanente, que nos facilita bastante, como a gente vai ver, e é como a grande maioria dos equipamentos de engenharia são projetados para operar em regime permanente. Então, eu costumo caracterizar que a gente tem meio que embutido essa coisa do regime permanente. Né? Quando você está ouvindo barulho constante, uma máquina está funcionando com aquele barulhinho bem constante, está tudo bem, está em regime permanente. Quando ele começa a ter alguma... Isso eu falei, tem problema. Ele passou para um transiente porque as condições estão sendo alteradas. Tá? Então, basicamente, os equipamentos, né, de engenharia, a gente vai trabalhar bastante, né, são dimensionados para operar em regime permanente. Os equipamentos de termodinâmica,
térmicos. Na área elétrica, você trabalha muito com transientes, né, com milésimos de segundo, enfim, né, mas na área de termodinâmica, em geral, os equipamentos são projetados para operar em regime permanente. A gente vai ver algumas exceções, que seriam o enchimento, esvaziamento de algum reservatório, tal, que aí você tem acúmulo de energia ou de massa no volume de controle, mas isso a gente vai ver depois, né? Nesse momento a gente vai trabalhar então basicamente com conservação de massa e de energia no volume de controle em regime permanente. Eu vou deixar aqui dois exercícios colocados à disposição para vocês darem uma olhada e se quiserem tentar resolver. E eu vou disponibilizar depois num outro vídeo para isso não ficar muito longo a resolução desses exercícios aqui para vocês verem se conseguiram acertar, tá bom? Até mais, pessoal.